conseguimos. A empresa falou, eu vou ter que apresentar o seu marido, mas você vai me comprometer de levar ele para uma área rural. Para mim, no momento, parece que tirar o peso da doença dele e colocar o peso de outro peso nos meus ombros. E eu me comprometi com um especialista, que eu ia comprar uma propriedade e a gente ia para a área rural. E eu com o filho pequeno, carregando aquela propriedade, aquela que estava ali, e tentando produzir, e tentando criar filhos, tentando cuidar do marido, tentando tudo, cuidar de mim, do meu emocional, de viver naquele lugar. Para mim era um terror no momento, mas Deus tinha um propósito na minha vida. E eu comecei a produzir pouco, mas comecei a arrumar uma pessoa, foi para a minha propriedade, para a gente começar a produzir. E quando eu dei conta de produzir, aí entrou ali a comercialização. E eu tive aquela dificuldade, porque eu não tinha esse mundo, eu não conhecia esse mundo na minha vida. Aí eu perguntei ao senhor que trabalhava comigo, aonde vocês vendem quando vocês produzem? Aí ele falou assim, eles vendem no Ceasa. Eu falei, aonde fica esse Ceasa? Que é a central de abastecimento. Aí ele falou, eu não sei, senhora. Eu não vou descobrir. Aí eu fui, conversa com um, conversa com o vizinho, conversa. E quando eu cheguei, eu tive um preconceito de eu estar liderando uma propriedade. Hoje não, hoje o caminho está aberto para nós. Então lá atrás, eu tive esse preconceito de falar assim, conversar com a mulher do vizinho, conversar com as pessoas, porque eles não aceitavam que a Patricinha estava lá no meio daquela terra produzindo. Para eles, não sei o que passava na cabeça daqueles homens, mas existia o preconceito estampado no rosto deles. Mas eu fui tocando, a necessidade do meu marido, a minha, do meu filho, era em primeiro lugar na minha vida. Preconceito que ficava para lá. E fui buscar a Ceasa. Coloquei a mercadoria no carro, descobri onde era a Ceasa e fui para a Ceasa. Botei o marido no carro, falei, você não fica no carro que eu vou tentar vender. E comecei a entrar dentro da Ceasa e vender o meu produto e ir embora para casa. Aí eu gostei, falei, caramba, olha o tanto de dinheiro, o trem é bom mesmo. Aí com isso eu fui incomodando as pessoas dentro da Ceasa, porque eu pensava que eu entrava lá e podia vender. Não, ali existe todo um protocolo, você precisa de cadastro. Eu não entendia nada disso. Chegou um dia, o fiscal falou, a senhora não pode mais entrar, a senhora não é produtora. Eu falei, como? Vai lá na minha propriedade. Falou, não, eu não interessa a sua propriedade, eu interessa o seu registro de cadastro. Aí eu corri atrás da papelada e fui, aquele jeito de entrar e descobrir. Então, mulheres, é um desafio você escolher agronomia, mas depois que você pegar o fio da meada, é muito lindo. E entrei para aquele Ceasa e comecei a vender, tive o meu espaço, começava a fazer amigos, olhando de lado uns, mas outros me aceitavam, e fui ocupando o meu espaço, devagarzinho, dentro daquele lugar machista. Ali é declarado o machismo. E eu fui ocupando, pegando um vizinho do lado da minha pedra, outro vizinho do outro. Mulheres, a gente nem via falar, mas a Sandra do Agro estava lá. E passou um tempo, o presidente da Ceasa viu o meu trabalho, viu minha força com aqueles companheiros, qualquer probleminha que eles tinham, eu ia lá e falava, presidente, aquele senhor está passando mal, presidente, aquele senhor está com pressão alta, vocês não têm remédio aí para dar para ele? Fala, não, Sandra, não podemos, vamos chamar o bombeiro. Eu chamava o bombeiro. Aí eu aprendi, eu já chamava o bombeiro. Aí quando vi o bombeiro chegar, capaz, foi a Sandra que chamou o bombeiro.
Porque eu comecei a pegar a dor daquele povo para mim. E com isso, lá existia uma associação, dentro daquele SEADA, que chama ASFOR, Associação dos Produtores Rurais, Hortifruti e Granjeiro do DF e do entorno. E o presidente falou: Sandra, existe uma associação, você é uma liderança. Pega aquela associação, vai para lá, ajuda o senhor. Aí eu falei: não, presidente, eu já tenho problema demais. Eu cuido do meu marido, eu cuido disso, eu cuido daquilo. Eu falei: não, eu vou pegar. É a porta que eu vou entrar. E com todo esse peso, com toda essa dificuldade, cuidando de produção, eu venci o preconceito. Entrei nessa associação. A primeira mulher a atuar numa associação dentro da SEASA. E era só 2 mandatos, era 6 anos. Eu fiquei, entrei lá em 2013, saí no final do ano passado, porque eu não queria mais que mudasse o estatuto. Falei: já cumpri o meu outro propósito. Então, os desafios na nossa vida é diário. Se você vai falar: não vou dar conta porque eu estou com isso. Não, carregue, enfrenta, fura a bolha, você vai, você é capaz. E isso que é um espaço difícil, nós querer atuar numa sala que fala que curso de agronomia para homem. Não existe. O nosso espaço, também nós temos o nosso espaço. E atuei ali. E cuidando da chácara, mais ou menos, cuidando do marido, formando filho, e atuando dentro da SEASA e vendendo o meu produto e produzindo. E ali foi a Sandra. 10 anos, 12 anos. E um dia me convidaram para fazer parte de um sistema muito maior nível que eu estava, que é a Federação de Agricultura. Quando eu entrei naquela federação, que eu botei chapa para presidente do Sindiforte, cara, que mundo. Aí que o preconceito foi grande. A primeira mulher a entrar numa federação como presidente de um sindicato, aí que o negócio foi feio para o meu lado. Mas aí eu já tinha apanhado, já tinha aprendido, já estava forte, enfrentei os gigantes. Fiquei meus mandatos, estou ainda como presidente. Teve eleição agora, venci meus 2 mandatos. Meu sindicato estava, me deram porque estava morto, falido, devendo. Eu saí, deixei, é o maior sindicato. É o que paguei dívida, é o que eu tirei carro zero, é o que tem dinheiro, é que meus produtores têm seguro de vida, é que meus produtores têm técnicos em campo. E é isso que faz a diferença. Então, vocês que estão nessa toada, a porta da mulher já está aberta. Nós conseguimos quebrar muito preconceito, mas vocês ainda vão encontrar pessoas, vidas, que vão entrar no seu caminho para tentar te derrubar. Mas ela vai ser enviada por Deus para te fazer isso na sua vida. Cada vez que chega um obstáculo, eu abraço, porque eu sei que é o trampolim para mim crescer. Não desanime, mulheres. E eu, de lá dentro, quando eu entreguei, antes de entregar, criou a CNA, criou a Comissão Nacional das Mulheres do Agro, onde eu faço parte dessa comissão nacional. E com isso, meu presidente não quis me impulsar a presidente distrital, mas devido ao meu trabalho, demorei. Fui fazendo o meu trabalho, fui mostrando a força do sindicato. No momento que eu entrei, ele não me deu esse cargo. Fiquei fazendo o meu trabalho. Hoje é o meu maior parceiro, é meu presidente. Ele me impulsou a presidente distrital das mulheres. E eu convido vocês para participar dessa comissão, porque vocês vão conhecer de perto, eu vou levar você a ponte para vocês, para ir lá no campo, conhecer a dores daquelas mulheres.
e saber como vocês vai ser importante na vida delas com aquilo que vocês têm aprendido aqui, que elas não tiveram a oportunidade de sentar a professora numa sala de aula. Nós aprendemos mais, foi na prática, foi na dureza, foi apanhando, foi pegando, pedindo Deus sabedoria. A sabedoria nossa veio do alto, porque o Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas e na vida daquelas mulheres. Nós estamos na comissão, atuando, ajudando, ouvindo essas mulheres e levando socorro bem presente na hora que elas precisam. Na comercialização, nós ajudamos, porque o Senhor me passou pelo SEASA primeiro. Nós ajudamos com os técnicos do Senar, porque o Senhor me colocou dentro de uma federação e nós estamos firmes. E agora eu estou aqui, nesse instituto, pegando vocês. Eu estive semana passada lá no ICEF em Taguatinga. Eu fiz parceria com aquelas mulheres que estão formando. Eu abro a minha propriedade, eu abro para vocês as propriedades delas, para vocês aprenderem a teoria de que, e praticar lá naquelas propriedades. Você sabia que a ignorância nossa, a ignorância daquelas mulheres que estão lá, elas não criaram uma sucessão familiar, elas trabalharam tanto e pouparam os filhos. Meu filho pode vir para a roça, como o meu poupei, não, vai formar longe, porque hoje eu sinto falta do meu filho, que a minha propriedade hoje é uma empresa nossa. Hoje nós tocamos como uma empresa. Então, eu tive esse cuidado, falar, não, eu sofri demais aqui, eu não quero meu filho aqui, vai formar médico, vai formar isso, vai formar aquilo. Mas não, nós não tivemos esse discernimento de formar os nossos filhos nas nossas empresas, porque a gente nem sabia que isso é uma empresa. A gente pensa que o trabalho do campo é para quem não estudou. O trabalho do campo é para quem não tem que fazer nada da vida, é para o pequeno, é para o pobre. Se engana totalmente. Hoje as nossas propriedades são empresas e bem tocadas e dá lucro. Então, vocês que vai ser os nossos parceiros, vocês que vai ser os nossos filhos, que nós não geramos, que vai ser os nossos filhos dentro da propriedade. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está entendendo a importância que vocês têm? Eu estou falando só para mulheres, não, para os homens também. Mas a minha palavra hoje é direta para as mulheres. É a nossa diferença hoje no campo. A ponte está ali. A porteira está aberta. Precisar de fazer a prática. Precisar de entrar com parceria com o homem do campo, vocês vão ter, porque eles precisam. Então, esta é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Não desanime, não recua, enfrenta os problemas. Aí eu conto a história em 10 minutos, mas eu vivi 30 anos essa história. Tem dia que eu chorava, tem dia que eu ia para psicólogo, tem dia que eu falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida, da vida do meu marido, da vida do meu filho? E o Deus o curou. Por que Deus curou? Porque o propósito foi cumprido na minha vida. Agora, quem não larga o campo sou eu. Eu mudei literalmente para aquela propriedade. Eu aluguei minha casa na cidade, meu filho foi formar fora.